primeiramente, esse quadro que eu tenho aqui, chamado Costa Show, ele existe para entrevistar as maiores personalidades do mercado financeiro, os influencers de ações, de fundos imobiliários. E por aqui já passou muita gente bacana, como o professor Gerente Guimarães, Otávio Paranhos, professor Sul, né? E hoje eu tenho o prazer de receber o grande Rob Correia, tá? Um dos influencers que, na minha visão, mais falam sobre diversificação de investimento, algo que a gente vai falar bastante hoje. E acho que nunca foi tão importante se falar disso, né, Rob? Diversificar não só localmente, mas globalmente, né? Esse momento clama por isso. Rob, também é analista CNPI, certo, Rob? Se eu falar besteira, você me corrige, por favor, tá? Premiado pela Ambima aí como um dos 10 melhores influencers independentes do Brasil recentemente. Então, parabéns, né? Tamo junto nessa, né, Rob? Tamo junto, parabéns. Então, vai ser um prazer tê-lo aqui hoje, Rob. Seja bem-vindo, muito obrigado Eu por que ter aceito agradeço o o convite. convite e parabéns para você também, porque você está naquela lista lá que eu sei. Então, cara, isso é Isso. fruto do trabalho que você, que todo aquele pessoal da lista vem fazendo de educação financeira e ajudar a população brasileira, que ainda é uma pequena parte, mas o nosso objetivo é fazer com que cresça cada vez mais essa galera que investe no mercado brasileiro, que investe fora do Brasil também, está crescendo cada vez mais. Antes da gente começar esse bate-papo, pessoal, a Rússia determinou o confisco das contas daquelas pessoas que têm mais bens do que declararam no imposto de renda. Então, acho que o melhor momento para a gente falar sobre isso, a gente está vendo agora na mídia, a importância da gente diversificar internacionalmente. A gente vai falar muito sobre isso, mas é mais do que em qualquer outro momento tão visível como esse, quando nesse momento não tem. A gente está vendo na nossa frente tudo o que está acontecendo na Rússia e a gente viu já o que aconteceu na Argentina, a gente já viu o que aconteceu em outros países. Não estou dizendo que vai acontecer no Brasil. O que eu estou dizendo é, nunca devemos assumir riscos de ruína. E o que os russos estão passando agora é um típico caso de derrocada total. O cara que só investia dentro da Rússia, Rafael, que só tinha ativos na Rússia, como é que esse cara deve estar agora? Será que ele está dormindo não só preocupado com a guerra, com o patrimônio dele derretendo, ações derretendo, renda fixa Sim. derretendo, confisco das contas. A gente vai trocar uma ideia bem legal, tenho certeza absoluta que a galera que ficar até o final vai ter muito conteúdo hoje aqui. Sim. Um dos grandes viéses comportamentais, né, Rob, é o home bias, né, ou seja, investir somente no seu país, né. E eu não sei se você viu, apareceu um gráfico aí recentemente na internet, né. É difícil saber se é verdade, né, mas enfim, mas dizendo que os russos, assim como os brasileiros, mantêm mais de 95% do seu patrimônio investido no próprio país. E é o que você acabou de falar. É um risco muito, muito grande, né? E adicionando o que você falou, fora tudo isso que você disse, a própria moeda russa já perdeu 30 a 35% do seu poder de compra em 2 semanas, né? Então, imagina o que vai acontecer nos próximos meses, dependendo do desenrolar desses eventos, dessa guerra que a gente está vendo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, como o Rob disse. Mas antes de falar sobre a parte técnica, eu acho que é a parte que todo mundo quer saber. Não, Rob, o que a gente faz agora? Essa inflação, esse barril a US$ 110, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre isso, pessoal. Mas antes, tem muita gente aqui que talvez não conheça o Rob. Então, eu queria que ele se apresentasse um pouco melhor, Rob. Queria que você contasse aqui pra gente um pouco da sua formação, um pouco da sua história, aonde você nasceu, contar pra gente a sua trajetória profissional, para que o Maravilha, pessoal te maravilha. conheça melhor. Eu sou nascido em Curitiba, né, capital do Paraná, sou curitibano. E em relação à formação, eu sou formado em Direito, trabalhei por 10 anos aí no mundo corporativo, com grandes empresas, inclusive muitas delas aí da Bolsa de Valores, construção pesada e tudo mais. E eu entrei, de fato, na Bolsa de Valores em 2013. 2013, então, no ano que vem vai fazer 10 anos de Bolsa. Me apaixonei pelo mercado financeiro, mas comecei da pior forma possível, perdendo muito dinheiro com day trade. Você acredita, Rafael? Eu acredito, é a parte de Exato, entrada, não tem jeito. exatamente. Eu olhei para o lado e falei, caramba, eu trabalhando, ganhando pouco, porque a gente começa ganhando pouco como estagiário, a gente vai crescendo ao longo do tempo, Sim. mas aí você fala, caramba, sentado na frente do computador, só vendo ali a hora certa de comprar e vender, em questão de 5 minutos, eu não preciso mais trabalhar. Então eu entrei com aquele pensamento que a maioria acaba entrando na bolsa, pensamento equivocado, né? E a bolsa ela é um aliado na construção patrimonial para você juntar uma parte do seu dinheiro, aquele dinheiro que você ganha todos os meses,
e colocar aquele dinheiro para trabalhar para você, para que a bola de neve vai crescendo ao longo do tempo. E eu entrei com esse pensamento equivocado, fruto do marketing agressivo, né, que ainda não cessou, esse marketing agressivo de promessas de ganhos fáceis, ilusão, né, para as pessoas, e muitas acabam se machucando e saem da bolsa definitivamente. Eu me machuquei, perdi dinheiro, falei, não é possível que a bolsa seja isso. E aí eu resolvi começar a estudar mais para entender. E eu percebi que era completamente o oposto. Grandes empresas que a gente vai no mercado lá, a gente compra uma cerveja, a Ambev está ganhando dinheiro com aquilo. A gente compra uma garrafa da Coca-Cola, a Coca-Cola está ganhando dinheiro com aquilo. Eu fui abrindo minha cabeça e percebendo que a nossa vida é cheia de empresas da bolsa. E fui tomando gosto em estudar mais sobre os negócios. Né? A minha forma de analisar, o pessoal que gosta mais de análise técnica, a minha forma mais é análise fundamentalista. Eu gosto de estudar os negócios, entender as companhias, as vantagens competitivas, o setor, a concorrência, e fui ganhando gosto com isso, foi passando o tempo, fiz o CNPI, né, para poder estar falando de ações, como você muito bem falou no começo da live ali, e eu resolvi escrever tudo que eu tinha aprendido até então no livro, né, o Guia do Investidor de Sucesso a Longo Prazo. Eu publiquei sem grandes pretensões. Nessa época eu não tinha canal no YouTube, eu não tinha Instagram de investimentos, nada disso. E eu publiquei esse livro, a galera começou a gostar. Falei, cara, quer saber? Vou começar também a fazer um canal. Foi lá em 2019. Né? Então, como todo mundo, comecei com 0 inscritos, 0 visualizações, não sabia editar vídeo, colocar thumbnail, não sabia absolutamente nada. E a galera começou a gostar, e alguns malucos foram se inscrevendo. Nem eu me inscreveria no meu canal no começo, nem eu me inscreveria. Mas a galera foi gostando e hoje a gente bateu aí, acho que 127 mil inscritos no YouTube, então eu fico muito feliz. Agradeço de coração a todos os Robin Holders que estão sempre me prestigiando e acho que é fruto dessa dedicação que nós dois e outros ali da lista, né, da Ambima, vem realizando, né, Rafael? A gente vem se dedicando bastante para ajudar as pessoas. Eu sempre falo, investimento não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Tem algumas pessoas que tentam parecer que um bicho de 7 cabeças é impossível. Não é impossível, pessoal, não é impossível. Tá? Com o conhecimento, você consegue investir muito bem, sim. Tá? E esse é o meu objetivo, o objetivo do Rafael, que é a gente ajudar vocês a tomar as decisões, a investir melhor, com conhecimento. E isso daí evita muitos prejuízos. Muitos que eu tive, inclusive, ao longo do tempo. Viu? A gente pode falar dos casos complicados aí para ilustrar bem, porque os maiores aprendizados é quando a gente perde dinheiro. Pelo menos comigo foi assim, né? Quando eu perdi muito dinheiro, eu tirava as grandes lições. Não, com certeza. Ô, Rob, o que acontece, né? Hoje as pessoas, principalmente quem está chegando agora no mercado, não entende muito bem isso, que existem duas grandes maneiras de você olhar o mercado financeiro. Uma pela ótica especulativa e outra pela ótica de investimento. E 99% do mercado ensina, mostra e fomenta o lado especulativo, né? O giro de carteira, day trade e tudo aquilo que nós, eu e você, né, e aqueles e vários outros, né, que estão fazendo um ótimo trabalho, não acreditamos, né? A gente acredita em um investimento de longo prazo, em disciplina de aporte, em tempo, né, para deixar esse dinheiro trabalhar por você. Né? E aí você falou algumas coisas que eu achei muito interessante, né? Você contou um pouco da sua trajetória, eu não sei se você é ou era, né? Mas você trabalhava como advogado, né? Exercendo a sua profissão, mas em algum momento você teve esse ponto de virada, né? Ou seja, bom, eu preciso cuidar do meu dinheiro. Você lembra desse momento? Você lembra o que te motivou a realmente pegar as rédeas ali dos seus dinheiros e falou, não, agora eu tenho que entender sobre isso, porque se eu não entender, eu tô ferrado lá na frente. Eu sempre gostei esse assunto de negócios antes mesmo de entrar na Bolsa de Valores. Então, eu sempre poupava, eu sempre guardava o pouco que... Até na época de estágio, meu primeiro salário, eu lembro até hoje, foi R$180. Trabalhei o mês inteiro para ganhar R$180 e não sobrou muita coisa depois dos gastos, assim, né? Só que eu sempre guardava um pouquinho, só que eu guardava hoje. Como a maioria absoluta dos brasileiros, né? Na poupança, deixava lá na conta corrente. Eu não sabia o que eram ações, muito menos fundos imobiliários, tal. Eu não sabia nada disso. Então, era um CDB de bancão e o quê? E poupança. Então, em relação à parte de sempre gastar menos do que eu ganho, eu sempre tive isso. Mesmo na época que eu gastava pouco, que eu ganhava pouco, eu sempre gastava menos. Né? O pessoal que conhece mais a minha trajetória sabe que eu não sou nascido em berço de ouro, então eu tive que penar muito, trabalhar muito, passar perrengue para conseguir ter um padrão de vida melhor. Mas esse pensamento eu já tinha desde o começo. Agora, a virada
foi exatamente na questão lá do day trade, cara. Porque eu não tinha posição em ações, eu não sabia o que era fundos imobiliários, eu não tinha nem tesouro direto, pra você ter uma ideia. Não tinha tesouro direto. E aí, quando aconteceu aquilo de eu perder dinheiro, eu falei, não é possível. E aí fui estudando. Ah, o que é um título de dívida? Caramba, os países emitem título de dívida. As empresas também? Ah, que interessante, pô, bacana. Ah, o que é uma ação? É uma parte de um negócio? Gostei. Eu gostaria de ter uma parte do negócio da Ambev, eu gostaria de ter uma parte do negócio da Sanepar. E aí foi abrindo minha cabeça e aquela paixão que foi a faísquinha lá atrás, até hoje não apagou. Vai fazer 10 anos que, cara, quando vamos falar de investimento, meu olho cresce porque eu gosto do assunto. Sabe aquele assunto assim que você fica falando 30 minutos, uma hora, 2 horas, você não vê o tempo passar? Eu sou assim com investimento. Se deixar falar, eu fico falando, que é um negócio que eu realmente gosto até hoje. Então foi essa virada de chave que você me perguntou, foi exatamente eu perder bastante dinheiro em algo que eu não fazia ideia que eu estava fazendo. Não fazia a menor ideia que eu estava fazendo. E aí eu falei, não é possível. E aí eu comecei a tomar gosto por ações, descobri os fundos imobiliários, descobri o Tesouro Direto. Aí um ano depois, isso daí foi lá em 2013, um ano depois, como eu estava muito naquela de estudar e aprender cada vez mais, descobri o mercado americano. Na época que a gente não tinha as corretoras que a gente tem hoje, né? Pô, hoje a Avenue, lá falando em português, não tinha, cara. Naquela época, só para a galera ter uma ideia, as corretoras americanas não aceitavam brasileiros, elas não gostavam de ter brasileiro, porque brasileiro é um ticket baixo, então não gosto de brasileiro. E as que aceitavam brasileiros, eu lembro da época lá em Interactive Brokers, ela tinha uma exigência de $10 mil de depósito. $10 mil. Então, pessoal, imagine hoje, você tinha que depositar R$50 mil para você abrir a conta. Isso não existe mais, né? Mas esse era o cenário da época. A galera que tem dificuldade com inglês, poxa, ia penar muito naquela época, ninguém falava português. Mas como eu estava naquela pegada de aprender e tal, e eu fui, caramba, eu posso investir na Coca-Cola, eu posso investir na Johnson Johnson, eu posso investir na Nike, caramba, eu compro tênis da Nike, agora eu posso ser sócio da Nike. E aí foi tomando gosto cada vez mais. E ele não parou. Até hoje a gente está aí falando de investimentos. Felizão, domingo à noite, mas feliz de estar falando um negócio que a gente gosta. Com um sorriso no rosto, né, Rob? Mas é isso, né, cara? Eu acho que a partir do momento que você é picado pelo bichinho do investimento, né, eu acho que a maioria que está aqui deve estar, né? Porque afinal de contas, como você falou, domingo à noite, estamos aqui ouvindo, né? Dois Zé Ruela aqui falando sobre investimento, não é para qualquer um, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você falou que você teve seu ponto de virada, perdeu dinheiro com day trade. Aí começou a investir em 2013. Em 2014, já começou a investir lá fora. Tá? E eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Né? A maioria das pessoas tem o home bias, né, que a gente acabou de falar, né? Ou seja, só investe localmente. Mas você, até que relativamente cedo, né? Normalmente a pessoa demora alguns anos para perceber, falando, pô, porque ela começa a sofrer com a inflação. Né? Ela vê o investimento dela subindo ali 5%, 10%, 15% no ano, aí ele olha para a inflação oficial está 10%, mas ele vai abastecer no posto, já subiu 30% a gasolina, então ele começa a sentir que, bom, talvez eu tenha que melhorar esse investimento, eu tenho que buscar uma diversificação maior. Né? E você começou cedo, claro, né, em 2014. Você quer falar um pouco sobre isso? Por que você já se inclinou a fazer esse investimento global logo cedo? Sim, com certeza. Mas na sua trajetória? Eu peguei ali uma parte que você falou da inflação, 10%. Curioso que semana passada eu estava conversando aí com os Albenholders sobre a inflação real. Nossa, porque 10% é o cálculo do governo lá, não sei o que lá, não significa que a sua inflação foi 10%. Sim. E eu consegui mostrar, porque geralmente quando eu vou no mercado, eu compro quase as mesmas coisas sempre, cara. E a minha conta no mercado, no começo da pandemia até hoje, aumentou mais que 50%. Eu estou falando só do mercado. A gente não botou aí gasolina. Então, assim, a minha, pode ser que a sua, Rafa, seja outra. Mas uma coisa que eu posso garantir, a maior parte das pessoas que está aqui assistindo não foi só 10%. Eu aposto que foi muito mais para essa galera, muito mais. Tá? Então, o que aconteceu lá em 2014? 2014, além da tragédia do 7-1, né, a galera vai lembrar muito bem daquela tragédia, o Brasil estava indo rala abaixo na economia. E aquilo foi me assustando. Eu falei, caramba, cara. E eu estava vendo o que estava acontecendo com a Venezuela, a Argentina. Eu falei, não, assim, o Brasil é muito mais poderoso que eles. Mas a gente está num caminho de declínio. E eu não sei se você lembra daquela época dos protestos, as pessoas foram para as ruas, estava fervilhando insatisfação na população como um todo. Eu falei, cara, não está legal o que está acontecendo, não está interessante. Aí eu fiquei mirabolando várias coisas, falar, cara, eu entendi uma coisa. Quando eu coloco todos os ovos dentro de uma cesta, isso é perigoso. Independente do nome da cesta.
Porque, Rafa, se eu chegasse para qualquer pessoa aqui e falasse, você colocaria 100% do seu dinheiro na Argentina? Dá um exemplo. O cara fala, não, tudo bem. 100% no México? Não. 100% na Turquia? Não. Então por que você coloca 100% no Brasil? E você descreveu muito bem no começo da live aquele viés doméstico. O viés doméstico porque eu sou brasileiro, eu falo português, nascido no Brasil, estou acostumado, então eu acredito que é melhor eu deixar tudo no Brasil. O argentino pensa a mesma coisa. O russo, que agora está se lascando, ele pensa a mesma coisa. Eu sou russo, eu falo russo. As melhores empresas do mundo são da Rússia. A economia russa é a melhor que tem. Né? É normal esse viés. O alemão tem, pessoal, é do ser humano. Só que eu percebi que não era bem assim. Porque o Brasil estava passando por graves problemas políticos, sociais, econômicos. A economia estava indo de mal a pior. E ali me deu aquele estalo. Eu estava vendo na TV tudo que estava acontecendo. Protesto, quebradeira. Eu não sei a cidade do pessoal que está assistindo aqui, mas em Curitiba teve muita quebradeira. Quebrando tudo que tinha. Né? Quebraram o prédio do governo, o prédio da prefeitura, fizeram saques. E eu assistindo tudo aquilo ao vivo. Falei, gente, as coisas do Brasil saíram de controle. E será que meu patrimônio está seguro? Então foi isso que deu toda aquela virada para opa, vou começar a diversificar no exterior e sem fazer grandes loucuras, sabe, Rafa? Eu sempre falo, pessoal, você, digamos que faz 10 anos que você investe na Bolsa Brasileira. E aí agora você entendeu a importância de investir no exterior. Você não precisa vender tudo que você tem no Brasil e botar no exterior de uma paulada só. É aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Se você nunca investiu, próximo mês você coloca um pouquinho nos Estados Unidos. Bem tranquilo, para você ir sentindo. Né? Do próximo mês, a mesma coisa. E aí você vai construindo gradativamente a sua carteira. Eu sou contrário a fazer loucuras. Assim, olha, um cara que só investiu em renda fixa durante a vida inteira dele, aí ele descobre os negócios da Bolsa, vende toda a renda fixa e bota tudo em Bolsa. Não, gente, não precisa disso. Vai fazendo gradativamente, até para você se acostumar. Os Estados Unidos, ele é um país distinto, ele tem empresas distintas, então é legal você, quando vai num lago, nunca pular de ponta. Você pega uma varetinha ali do seu barquinho e vê a profundidade. Você coloca o dedo e sente a temperatura da água. Né? Você vai colocando o pezinho ali na água. Ah, tá gostoso, vou entrar aos pouquinhos. A mesma coisa no investimento exterior. Foi exatamente isso que eu fiz lá atrás. Comecei a comprar aos pouquinhos as ações da Johnson & Johnson, comprar as ações da Nike. Eu comprei ações das empresas que eu mais gosto, a Visa, a Moody's, a Flac, a Rolls, e assim foi aos pouquinhos construindo a carteira. E aí eu descobri a renda fixa, as ETFs de renda fixa, que pagam dividendos mensais em dólares. Descobri os fundos imobiliários americanos, que são os REITs, né? Imóvel, tem fundo imobiliário, pessoal, que tem mais de 5 mil propriedades dentro. Se você somar todos os fundos da Bolsa, esse fundo sozinho tem mais. E eu fui vendo a maravilha que era tudo aquilo. E aí eu fui, mas não, sem trocar os pés pelas mãos. Ah, vou colocar um pouquinho. E aí eu fui construindo gradativamente. Eu sou também, Rafa, eu sou um cara que gosta de ter uma carteira balanceada, no sentido de ter 3 classes de ativos que eu sempre explico para o pessoal. É igual um time de futebol. O time de futebol vencedor, ele não tem nem só ataque, nem só defesa, nem só meio campo. Então a defesa é renda fixa. Eu sempre falo, eu gosto e acredito que funciona para a maioria das pessoas. Você ter uma renda fixa legal, fundos imobiliários, que é o meio campo, por quê? Porque ele entre a defesa e o ataque, é igualzinho o fundo imobiliário. Ele não oscila tanto igual as ações, mas ele também não é tão defensivo quanto a renda fixa. Então a gente tem ações, que é defesa, os fundos imobiliários, que é o meio campo, e, a renda fixa, que é defesa, os fundos imobiliários, que é o meio campo, e as ações, que é a parte ofensiva, que é o ataque. Né? Então, eu penso minha carteira dessa forma também. E eu vejo que para a maior parte das pessoas é legal. Por quê? Porque você nunca vai estar exposto a apenas uma classe de ativos. Digamos que as ações caiam bastante. Você tem renda fixa. Né? Os fundos imobiliários. Cara, os fundos imobiliários todo mês te proporcionando renda. É legal. Vai somando a sua bola de neve. E tem que aproveitar essa isenção que os fundos imobiliários têm. Porque isso, no longo prazo, faz muita diferença. Você não pagar imposto de renda sobre os dividendos, que é o caso ali dos fundos imobiliários, você não tem retenção de imposto, poxa, isso é maravilhoso. Então, coloca as armas a seu favor. Né? Vai estruturando a carteira de uma forma que você durma bem à noite. Você deite a cabeça e durma bem. Nosso objetivo não é você botar a cabeça no travesseiro e aí a sua noiva, sua esposa, seu namorado, o que foi? Não, nada. Aí você pensando no seu dinheiro, preocupado. Esse não é o objetivo. Não, com certeza, Rob. Você falou 3 coisas aí que eu queria pontuar, né? Vou começar do final, que é mais fácil. Você falou sobre dormir tranquilo com seus investimentos, né? Eu costumo falar para meus alunos o seguinte, né? Se os investimentos estão tirando o seu sono,
muito provavelmente você está fazendo cagado, né? Ou seja, você está se expondo a uma renda variável de uma maneira que você não está ainda preparado psicologicamente, tecnicamente, no nível de conhecimento, né? Então, assim, toda vez que você se sentir incomodado, quando você está investindo, é porque você está fazendo algo que está além da sua atual capacidade. Não quer dizer que você não possa fazer lá na frente, mas atualmente é melhor você dar um passo para trás para não ser expulso do mercado. Por que ser expulso? A gente chega no segundo ponto que você falou, né? O que faz com que as pessoas saiam do mercado é justamente a volatilidade. Né? Por isso que as pessoas gostam de renda fixa, porque a volatilidade é menor. Né? Pode até ser nula, dependendo do investimento, mas quando a gente fala, a pessoa começa a colocar em fundo imobiliário, mesmo ações, ela começa a sentir o efeito da volatilidade sobre o seu patrimônio e é justamente isso que expulsa as pessoas. Elas não têm uma mentalidade de, olha, isso aqui vai para cima, vai para baixo, vai para o lado, vai para a esquerda, vai para a direita, mas lá na frente, isso aqui vai me trazer o retorno esperado. Né? Então, você disse que sempre incentiva, né, os seus alunos, os Robin Holders, né, a fazer uma migração gradual. Então, eu também sempre falo isso para meus alunos. Falo, olha, cara, você tem 50 mil reais para alocar? Cara, quanto que você já alocou até hoje? Rafael, eu não coloquei nada. Cara, começa a colocar R$ 1.000 por semana, tá? Para você adquirir o hábito de alocação, de aporte, né? Entender como é que o mercado funciona, tá? Você vai errar, tá? Todo mundo erra. Não há nenhuma pessoa que não erre. O Warren Buffett, em 2020, foi lá e para todo mundo na sua a comentar sobre o mercado, a epidemia e tal, e perguntaram para ele, né? Warren, você acha que errou a vender as ações de companhia aérea naquele momento, estava tudo caindo? Ele olhou, né, para o manager e falou, nós erramos. Pô, se o Warren Buffett erra com 80 anos de mercado, quem somos nós, né, para não errar? Então, a vantagem de você entrar aos poucos é justamente essa. Você vai errar, mas você vai aprender rápido e, principalmente, vai aprender perdendo pouco, né, porque todo erro ocasionará em alguma perda, mas se você colocou pouco, você perde pouco. E outra coisa importante também, você falou um pouco sobre os REITs, né? Sobre o tamanho dos REITs. Você falou, né? Tem REIT com 5 mil propriedades. Né? Tem um REIT de antena, né? Que é o famoso AMT, que só ele é maior do que todo o mercado brasileiro. Tá? Então, assim, quando você olha para o exterior, abre-se um mundo totalmente novo e de uma magnitude muito maior. Você Né? sabe, Isso, Rafa, muito, que muito quando a maior. gente fala de Bolsa Brasileira, a gente não está menosprezando o Brasil, pessoal. Pelo contrário, a gente Sim. todos nós somos brasileiros, nós queremos o bem do Brasil, mas a gente também precisa ser sincero com nós mesmos. Quando a gente pega todas as bolsas do mundo inteiro, você soma todas as ações, tudo que você encontra no mercado, desde a bolsa lá da Índia, passando pelo Canadá, Estados Unidos, soma tudo. O Brasil é menos que 1%. E aí eu pergunto para você o seguinte, vamos raciocinar junto comigo e com o Rafa aqui. Qual que é a chance de só ter coisa boa nesses 1% e não ter nada de bom nos outros 99%? Você sabe qual é a resposta, né? Então, por que você vai deixar de fora os outros 99? Não tem porquê. Eu concordo com você se esse papo que a gente está tendo aqui fosse lá em 2010, 2012, que não tinha corretora de baixo custo, não tinha corretora que falasse português, que era muito mais difícil, era muito mais caro as corretagens. Eu entendo. Mas hoje, pessoal, Sim. hoje qualquer pessoa com celular, acesso à internet, RG, CPF, comprovante de residência consegue. Então, acabou essa barreira. Era uma barreira de entrada lá atrás, só famílias muito ricas, o cara tinha que ter contato aqui, contato lá e não sei o que lá, mínimo para investir. Eu entendo perfeitamente. Mas hoje, em 2022, não é mais assim. O mercado abriu, democratizou, o custo está lá embaixo. E por que ficar de fora desse mundo maravilhoso, cheio de coisas boas que tem para a gente aproveitar? E quando eu falo mundo, não é só Estados Unidos, pessoal. Porque hoje, mais do que qualquer momento da história aí do capitalismo, a empresa, uma Nike, ela não vende só para os americanos, ela vende para os americanos, para o Canadá, para a Europa, para a China, para o Japão, para o mundo inteiro. Então, ela, apesar de ser americana, ela vende para o mundo inteiro. A Johnson Johnson é a mesma história. Ela é americana, mas ela vende para os Estados Unidos, para a América do Sul, para a África, para o Oriente Médio, para o mundo todo. Tá? Então, quando a gente fala em investir no exterior, investir nos Estados Unidos, não significa necessariamente só Estados Unidos. Você está investindo no mundo inteiro. O que é o mais importante que você tem que entender é que não pode só depender de um único país. Os russos estão aprendendo isso na pele. A gente não pode só depender de uma moeda, que é o caso do real brasileiro,
O Brasil tem um histórico de acabar com o poder de compra das suas moedas. A gente já teve tantas moedas aqui que a gente pode ficar falando, não tem bom nome de todas as moedas que nós já tivemos. O Brasil é um dos países, historicamente falando, com maior inflação, tá, nos últimos 120 anos. Ah, Rob, mas você tem o Plano Real? Não, eu sei, o Plano Real melhorou muito. Mas se a gente pega a história do Brasil e coloca lado a lado com a história de países que a gente pode comparar, México, a gente bota a Turquia, África do Sul, sabe, esses países não dá, Rob. Noruega não é, não estou falando desses países desenvolvidos, maravilhosos e tudo mais, que tudo funciona. Não. Brasil, país gigante, com sérios problemas históricos. A gente tem que comparar com outros países que jogam na nossa divisão. O Brasil é o que mais teve inflação ainda. Então, a gente melhorou muito desde o Plano Real. Fato. Mas, ao longo do tempo, o Brasil é conhecido mundo afora. Pô, esse país lá é onde eles trocam de moeda o tempo inteiro e a inflação come solto. E os gringos estão certos em pensar isso, porque essa é a nossa história mesmo. Então, já que a gente tem um histórico um pouco complicado, um pouco inseguro, isso só da moeda, sem falar política. Nossa, pelo amor de Deus. Né? Eu tentei explicar para um amigo meu, na época das eleições, que o Bolsonaro levou a facada. Né? Vocês lembram da facada? Ele falou, cara, eu estava vendo ele dos Estados Unidos, ele não é brasileiro, ele falou, cara, eu estava vendo aqui no jornal, como assim? O cara deu uma facada no outro, o cara é candidato a presidente. Por quê? É a mesma coisa que você imaginar, sei lá, o Donald Trump, ou o Joe Biden, o Barack Obama, não sei quem que você gosta, andando lá e tomar uma facada. Isso não é imaginável para eles. E aconteceu para nós. Isso é só uma palhinha, né, pessoal? A gente sabe todo o resto que acontece no Brasil. Então, é um cenário um pouco mais complicado, mais conturbado. A gente sabe disso, né? Nós somos brasileiros. E isso se reflete no mercado financeiro. A gente tem um negócio, eu não vou entrar em detalhes, mas, pessoal, o gringo, quando ele vai investir no Brasil, ele bota na conta esse risco Brasil, que é tudo isso que eu falei aqui, mais um pouquinho mais. Né? É o risco jurídico, essa insegurança dos nossos tribunais, as leis que mudam toda hora, a politicagem de Brasília, toma lá da cá, a questão fiscal, a inflação. Você vai misturando no molho Brasil ali, bem apimentado por sinal, aí o gringo fala, cara, para eu investir num país assim, eu tenho que ganhar muito mais para compensar o risco, entende? Então, o nosso país é isso que nós conhecemos muito bem. Então, a gente não precisa só ficar nele. Pode abrir os nossos horizontes para coisa um pouco mais tranquila, para a gente também descansar às vezes, né? Às vezes a gente liga o noticiário e fala, caramba, aconteceu tudo isso no Brasil só hoje. A gente fica até meio atordoado. Então é legal você botar um pouquinho o negócio lá nos Estados Unidos, para você ficar um pouco mais tranquilo. Eu gosto muito também, quando eu falo em renda fixa, não é só renda fixa no Brasil, né? Eu gosto de ter renda fixa em moeda forte, nos Estados Unidos, os fundos imobiliários eu gosto de ter nos Estados Unidos também, as ações, enfim, a gente vai mesclando e como eu falei agora há pouco, isso daí não é jogar contra o Brasil. Eu quero bem no Brasil como todos nós aqui, nós queremos que o nosso país cresça, a gente tem um potencial incrível, só falta a gente explorar esse potencial, mas potencial para se tornar grande a gente tem. O brasileiro também é um povo muito bom, o povo brasileiro é um povo muito bom, cara, é um povo trabalha bastante, é um povo empreendedor por natureza e já está calejado de dificuldade. Uma coisa é você empreender na Noruega, na Dinamarca, né? Outra coisa é você empreender no Brasil. Então o Brasil já tem um background calejado para aguentar os problemas. O investidor também já viu tanta coisa acontecer que nada mais pega ele de surpresa aí, né? É áudio que sai na mídia, não sei se lembra da época do Temer lá, é circuit breaker, e de repente é Bolsonaro que toma facada, sim, é impeachment da Dilma e não sei o que lá, e Lula solto. O brasileiro já está calejado. O gringo, quando vem para cá, que se assusta. Mas se a gente vai para lá, bota nosso dinheiro lá, a gente fala, meu Deus, isso daqui é tranquilo demais para mim. Para quem já passou por tudo aquilo do Brasil, isso aqui é tranquilo. Sim. Não, com certeza, Rob. Eu queria salientar alguns pontos que você falou, né? Vamos ver se eu lembro de todos, né? Porque você foi falando várias coisas diferentes, vamos ver se eu consigo lembrar. Primeiro ponto, né? Você falou de segurança jurídica do Brasil, né? Queria lembrá-los da famosa frase do Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto, né? Infelizmente, existe isso, né? O Brasil, ele é um país maravilhoso, mas a gente ainda precisa fazer muito dever de casa para que a gente chegue num nível de tranquilidade que a gente encontra nos países de primeiro mundo, né? Outra coisa importante, né? Às vezes as pessoas, como você está falando, Rob, acham que a gente fala, mas investir nos Estados Unidos e vou estar concentrando em outro país da mesma maneira e tal. Então, um dado que é importante, né, que não sei se a maioria das pessoas sabe, que é, se você pegar a receita
das 500 empresas que compõem o SP500, 54% da receita delas vem de fora dos Estados Unidos. Tá? Então, só de você comprar um simples ETF de SP500, você já está investindo globalmente. Tá? Então, é importante a gente salientar isso. Né? E aí, a gente fez, na minha visão, uma bela introdução, né, sobre a importância de investir no exterior. O pessoal já conhece o hobby. Então, agora a gente tem que falar sobre o problema do dia, né? Porque ultimamente todo dia tem um problema novo. Né? Atualmente, nós estamos vendo, infelizmente, né, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e isso tem impactos enormes no globo inteiro. Tá? Então, a gente está vendo o preço das commodities disparando, o trigo subindo 50% em 2 semanas, então o pãozinho de todo mundo daqui a pouco vai ficar bem mais caro. Né? Fora gasolina, todos os derivados do petróleo, o barril já tem $110 e já está saindo relatório de JP Morgan falando em $150, outros bancos americanos falando em até $180. Tá? Tudo isso num cenário globalmente de inflação. Né? Brasil 10%, Estados Unidos 7%, zona do euro com inflação. Então, assim, estamos num cenário inflacionário, ou seja, já partimos de um ponto zero que já não é muito comum no mundo, né? Inflação no mundo inteiro. Temos um impacto nas commodities por conta de uma guerra. E aí, Rob, como que isso vai desenrolar na sua visão? Vai, infelizmente, para esse caminho que você bem descreveu. A inflação vai pegar, não essas sanções, pessoal, não vai ser apenas para os russos, vai repercutir no mundo inteiro. E nós, os ocidentais que estamos sancionando a Rússia, vamos pagar a conta também das sanções que eram para prejudicar eles. Até esse momento, o Putin em si não mudou nada da vida dele. E a família dele, que por sinal nem mora em Moscou, mora na Alemanha, mora na Europa Ocidental, deve estar vivendo super bem. Os bilionários, magnatas amigos dele, também. Agora, o povo brasileiro, que não tem nada a ver com a invasão, os objetivos do Putin na Ucrânia, vai começar a pagar a conta. Primeira coisa, o petróleo. O petróleo estava $70 até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, lá em novembro, dezembro, estava $70 o barril Brent. Hoje, bateram na casa dos $120. Desde aquela época, Rafa, já começou a ter o quê? Burburinhos de que estava tenso o negócio entre Rússia e Ucrânia. Não era a guerra declarada, mas assim, o pessoal, olha, não tá legal, os caras não estão se acertando, o Putin está brigando com eles estão levantando para 10, né? E a situação está ficando um pouco complexa. O petróleo começou gradativamente, mas assim, não foi nenhuma explosão. A explosão a gente viu agora, né? Quando a Rússia botou o pezinho dentro da Ucrânia, junto com os seus blindados e suas tropas, aí o petróleo, evidentemente, foi nas alturas. E por que isso está acontecendo? Porque a Rússia ela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo e ela também é uma das grandes produtoras. São duas coisas distintas. Você pode ter no quintal da sua casa uma reserva de petróleo, mas se você não extrai, você não é produtor, você apenas tem reserva. No caso da Rússia, ela está entre os top 5 reservas de petróleo do mundo. Quem é o primeiro? Venezuela, depois a Arábia Saudita, a gente tem o Canadá em terceiro lugar, aí vem Iraque, Irã juntinho e já vem a Rússia. Então, a Rússia tem uma das maiores reservas do mundo. E junto, ela é uma das grandes produtoras. Grandes produtoras. Ela está pau a pau com as empresas norte-americanas privadas, a Saudi Aramco e depois vem a Rússia. Então, quando você impede que a Rússia consiga vender esse petróleo, você continua tendo a demanda de petróleo no mundo inteiro. Tá? O mundo consome 100 milhões de barris de petróleo por dia. Quando você tira um cara que traz essa oferta, você vai continuar consumindo, mas tem menos produtores. Então, as pessoas estão em cima daqueles produtores, não é o suficiente e o preço começa a subir, começa a subir, começa a subir. E isso repercute aonde? Vai repercutir no posto de combustível. A defasagem da Petrobras já está em 25%. Ela já está segurando 25%. Então, a cidade onde você mora, você passa no posto, aquele preço já era para estar 25% a mais. Só que a Petrobras segurou. Por que ela segura? Faz parte da política dela e também porque esse ano é ano de eleição, não podemos esquecer disso. O combustível é o maior componente da inflação. O IPCA é vários componentes. O maior componente é o combustível.
Então, você vai encaixando uma peça na outra, você está vendo que está estourando no seu bolso. Isso só da parte dos combustíveis. Aí tem as commodities. Milho e trigo, você junta a Ucrânia com a Rússia, são grandes produtores e exportadores. Ah, mas eu não como isso daí. Não, você come. Pão tem trigo. Tá? Massas. Todas as massas têm trigo. Você come teu macarrãozinho, tem trigo. O macarrãozinho está lá. Cara, o milho, ele não é só de comer, nem para fazer o bolinho lá na casa da avó do domingo. Não. O milho, ele é usado como um componente da ração de aves. Então, o seu frango tem custo do milho lá. Os suínos, aquele churrasquinho que você faz, a costelinha de porco, tem o custo do milho lá embutido, que é parte da ração. Então, você vê que vai encaixando uma coisa na outra, é tipo dominó. Você bater um dominó aqui, ó, ele vai bater no outro, vai bater no outro, vai bater no outro. E quem que paga a conta no final de tudo? Não é Putin, não é Biden, não é nada. É você, eu, o Rafa, todos nós que estamos assistindo aqui. Quando você for na prateleira do mercado e você vê que tem um macarrão que custa mais, sei lá, 5, está custando 10, é fruto disso que a gente acabou de explicar. Quando você for na bomba de gasolina e ver que está R$9, que está R$9,50, depende de onde você mora, você vai lembrar desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Né? Então, é um efeito dominó. Resumidamente, ó, vai estourar. Já era para ter estourado, mas é que a Petrobras está segurando. O preço do petróleo é efeito imediato. É efeito imediato. Outro ponto que eu até acabei passando por cima, mas é fundamental, os fertilizantes. O Brasil é extremamente dependente do que para a nossa economia? É empresa de tecnologia? Não. Não, a gente não é um país tech, a gente é um país agro. E o agronegócio depende de 3 coisas. Sementes, fertilizantes e, vou simplificar para a galera, aqueles venenos que eles passam para matar as pragas e tudo mais, tá? Os pesticidas. Tudo bem. Os fertilizantes, a gente não consegue produzir soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, que são as grandes produções do Brasil, sem os fertilizantes. Porra, mas como assim? O Brasil não é um país do agro? Exato. Mas o nosso solo, pessoal, é pobre em nutrientes. O Brasil é abençoado pela sua extensão, vários tipos geográficos distintos, as regiões planas, no Cerrado, tal, fica fácil de você plantar, mas não é nota 100. O terreno, o solo nos Estados Unidos e na Europa tem muito mais fertilizantes naturalmente, o Brasil não. Então, o que o Brasil tem que fazer para conseguir plantar sua soja, seu milho? Comprar os fertilizantes. Tá. Qual que é o problema disso tudo? O Brasil antes produzia, dentro do território nacional, os fertilizantes. Há 20 anos atrás, 80% era produção nacional e 20% era comprado dos gringos. Passaram-se 20 anos, de 2002 até 2022, agora 80, depende do tipo, porque são 3 fertilizantes distintos, eu não vou me aprofundar nisso, mas é de 90% a 95%, depende dos russos, dos chineses, marroquinos, americanos e canadenses. Caramba! Então a culpa é do Bolsonaro? Cara, nos últimos 40 anos, o Brasil teve 0 políticas sérias nacionais de fertilizantes, sendo que a gente é país do agro. E não apenas ele. Então a gente botar na conta aí Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, todo mundo, puxa a ficha de todo mundo, desde a época lá que a gente nem lembra os presidentes quem era. 40 anos sem uma política nacional de fertilizantes e a gente é o país do agro. E o mais louco de tudo, apenas nos últimos 20 anos, a indústria nacional, as empresas, decaíram 33%, sendo que a demanda do agro subiu em 400% em fertilizantes. Você vai vendo que é absurdo que vai chegando isso, como se a gente não dependesse do agro. E aí, Rafa, qual foi a abertura de olhos para o brasileiro? Foi agora. Estourou a guerra e a gente não está conseguindo trazer os fertilizantes da Rússia. E aí o pessoal falou, caramba, a gente errou, né? A gente deveria ter pensado melhor nessa situação. Como que vamos resolver agora? Porque que navio em sua consciência vai trazer fertilizantes da Rússia? Pessoal, a Rússia ela não proibiu a venda no Brasil. O problema é que ninguém quer trazer. Os fertilizantes estão lá. Está lá. Mas para sair de lá e chegar aqui, tem que passar por um navio cargueiro. Que navio cargueiro que vai tirar e passar pelo Mar Negro e daí pelo Estreito da Turquia ali, sem seguro. Ninguém viaja sem seguro. Ninguém transporta contêineres. Os navios cargueiros não querem aceitar produtos russos. As seguradoras não querem segurar navios que passam pelaquela região.
Os portos ao lado não estão aceitando embarques de produtos russos. Então, como é que vai chegar? Não chega. Rob, então a gente pode comprar de outras pessoas. Em tese, sim. Mas lembre-se que eu falei agora do petróleo. Você tem isso daqui de oferta, isso daqui de demanda. A demanda continua a mesma. E a oferta caiu. O que você acha que as pessoas vão fazer? Vão comprar de todos os outros igual o Brasil. E aí o preço sobe. Até os fertilizantes, eles também estão subindo absurdamente. Inclusive, dependendo do período que a gente pega, mais do que o petróleo. E aonde que vai impactar isso? Custo de produção dos alimentos. Vocês estão entendendo, pessoal? A bomba, relógio, que está aí para estourar, no nosso bolso. Porque, resumo de tudo, é inflação. Uma palavra, inflação. E vai estourar. Cedo ou tarde, já está aí a conta. Está feita, já está faturada, só falta a cobrança. Vai vir a cobrança. Vai chegar. Não, e assim, Rob, eu queria salientar 2 pontos, né? O primeiro que você falou perfeitamente tudo, né? Deu aí um grande overview sobre o que nós estamos vendo e mais do que veremos, né? Mas eu tenho um problema, sabe, Rob? Que eu sou um otimista incorrigível, cara. Então, assim, eu gosto muito do livro do Taleb, chamado Antifrágil. Imagino que, se você não tenha lido, você com certeza conhece o conceito. Mas só para o pessoal entender, né, a antifragilidade é basicamente você, a partir do momento de situações difíceis, como essa que o Rob acabou de narrar, você sair dela mais forte, né? Então, o Brasil, eu acredito que vai sair. A gente vai ter uma crise ferrada, inflação, a gente vai ter tudo isso que o Rob falou, mas eu acredito que a gente vai sair muito mais forte, por alguns motivos, né? O primeiro é justamente isso, né? A gente tem agronegócio sendo 25% do PIB com uma alta dependência de outros países do mundo. A partir dos eventos, né, que estamos vivendo, com certeza, isso vai ser revisto. Tá? Porque por pressão do próprio agronegócio, né? Não vamos esperar nada de bom de Brasília, porque a única coisa que Brasília pode fazer de bom para a gente é um recesso permanente para não atrapalhar as pessoas que produzem nesse país, né? Mas como a gente sabe que não vai vir nada de Brasília, você pode ter certeza que após todos os eventos, né, essa questão do fertilizante, que você falou tão bem, eu acredito que a gente vai melhorar muito isso a partir de não só desenvolvimento nacional, mas desenvolvimento de novos fornecedores no mundo inteiro, né? E eu não sei se você concorda, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso, mas eu acredito que nessa crise toda, não quero dizer que haja um ganhador, porque não existe ganhadores nesse cenário de guerra, de inflação. Mas o Brasil, ele pode ser considerado, sim, o que o mercado chama de safe haven, né? Safe haven é basicamente um lugar que pode receber todo esse capital que vai exceder do mundo, porque repare bem, né? Existia um grande capital estrangeiro na Rússia. Esse capital ficou preso lá, o cara não consegue tirar e tal, mas existe agora no Brasil uma possibilidade que não existia antes. Tá? A gente vem de um período de 2 anos, com a Bolsa Brasileira sendo uma das piores do mundo, a moeda brasileira em alta desvalorização, e no cenário atual de inflação no mundo inteiro, o que se sobressai? Commodities, né? Como o Rob falou. Somos um país enorme, com um potencial de consumo interno, com altamente produtor de commodities, né? Petróleo, de commodities agrícolas, commodities minerais, né? Com uma moeda desvalorizada, se você for ver pelas bases de troca históricas, está desvalorizada a moeda brasileira, e, além de tudo, negociando uma bolsa, negociando por um PL mais baixo que até na condição que a gente estava na epidemia de 2020. Então, eu, particularmente, concordo com tudo que você falou, Rob, mas eu acredito que a gente está num buta do momento para o Brasil. Tá? O Brasil tem tudo para ser, abre aspas gigante aqui, ser um ganhador com esse cenário que a gente está vivendo. Eu vejo que o Brasil, ele é um país com potencial inacreditável, que nem os brasileiros às vezes se dão conta de tanto potencial que a gente tem. Primeiro, em relação a desastres naturais, os Estados Unidos têm muito mais do que o nosso. Muito mais do que nós. Não estou dizendo que não acontece nada no Brasil, a gente viu acontecendo em Petrópolis, a gente viu acontecendo na Bahia, não estou dizendo que não existe. Mas quando a gente bota números, e eu, até ano passado, eu fiz uma aula sobre isso para os alunos, os Estados Unidos têm muito mais problemas de desastres naturais que o nosso.
desde incêndios incontroláveis, passando por terremotos e enchentes de você inundar, por exemplo, Houston, que sempre tem, enfim, tornados, ciclones, furacões, e aí vai a conta, e aí vai a conta. A gente não tem tanta coisa assim no Brasil. E outros países têm, às vezes, terremotos que arrebentam o país inteiro. O Brasil não tem isso. Né? O Brasil tem várias... a gente tem a Amazônia, a gente tem o Cerrado, a gente tem ali a região da Mata Atlântica, a gente tem um monte de coisa distinta, tudo dentro do território nacional, que a gente pode usar muito bem isso daí em nosso benefício. E o povo brasileiro, como eu falei para você, não é um povo complicado, é um povo muito bom, tranquilo de convivência, coisa que a gente não consegue ver em certos países por aí. Então, o Brasil tem muitas coisas que eles podem utilizar a seu favor. Agora, você foi perfeito. Eu vou copiar essa frase que você falou. Se tivesse um recesso permanente lá em Brasília, eu não digo. Às vezes o pessoal fala, Rob, eu sou de Brasília, às vezes eu me sinto ofendido. Não, eu não estou falando de você que mora em Brasília, estou falando daqueles caras ali que ficam comandando o país. Né? Se tivesse mais recesso, mais férias para eles não incomodarem tanto, talvez a gente seria menos atrapalhado. Disso que você falou, do nosso potencial da economia, eu concordo. Concordo 100%. O Brasil tem um potencial incrível. O meu maior receio agora, em 2022, é que é ano eleitoral. E ano eleitoral vale tudo na cabeça de um político, ou para você conquistar o poder, ou para você permanecer no poder. Não estou nem falando de... o político entra ali para ganhar, né? Para tirar quem está no poder, ou para ele se manter no poder. E aí vem aquela briga que polariza a sociedade como um todo, e a gente já está vendo isso hoje. É aquela época de briga em grupo de WhatsApp, para de falar com o tio, para de falar com a sogra, briga no almoço por causa de um político, o político nem sabe que você existe, você está brigando por ele. Então, esse é um período que acaba criando não apenas a divisão entre as pessoas, mas muitas decisões em Brasília não são pensadas de forma que seja robusta, sólida, consistente na perpetuidade, pensando apenas e meramente em alcançar o poder ou prejudicar o outro para você colocar alguém que você quer lá. Então, eu concordo com o que você falou da economia brasileira, a gente tem um potencial incrível, a gente tem uma população muito boa, enfim, uma série de elogios, mas ao mesmo tempo me preocupa a questão política. Tá? A questão política, e agora a gente já está vendo uma grande pergunta, que eu até estava pensando hoje na hora do almoço. A inflação no Brasil já está bem acima da meta. E a gasolina já está 25% defasada. O que o governo vai fazer? Ele vai repassar? Ou ele vai segurar? E se ele segurar, por quanto tempo? Se o petróleo continuar subindo? Você entende? Então, todas as decisões que seriam mais fáceis de você compreender em momento de não eleitoral, momento normal, que fosse no passado, que seja ano retrasado, mas esse ano é ano de eleição para governador e ano de eleição para presidente. É muita coisa em jogo. Então, essa é a minha preocupação para 2022. Em relação às empresas brasileiras, tem muita empresa boa no Brasil. Né? Assim, tem muita empresa boa no Brasil. Tem muito fundo imobiliário bom também. A gente não pode dizer que é tudo ruim. Claro que não. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa com vantagens competitivas. E algumas empresas brasileiras, não, a gente para o gringo só sabe duas empresas quase no Brasil. É Petro e Vale. Mas a gente, como brasileiro, a gente sabe que nós temos Ambev, VEG. O gringo não conhece o poder que o Banco Itaú, o Bradesco, o Santander. Fala Banco do Brasil. O que é isso, cara? Banco do Brasil deve ser... o Banco do Brasil é super sólido, lucrativo há décadas e décadas e décadas. E o gringo, quando tenta fazer Banco do Brasil, o que acontece? Ele fica 2, 3 anos e sai do Brasil com o rabo entre as pernas. Banco do Brasil não é para gringo. Não, o Brasil não tem espaço para amador, não. O gringo chega cheio de pompa, vem lá de Nova York, vem lá de Londres, não dura 3 anos no Brasil, não dura 3 anos na Faria Lima, ou no Rio de Janeiro, não sei onde ele vai escolher para fazer a sede dele. Porque para você ganhar dinheiro com o Banco do Brasil, é outro jogo. Então, o Itaú, o Bradesco, o Santander, não sei se a galera gosta do Banco do Brasil, são bancos que décadas e décadas e décadas de lucratividade. O Brasil tem muita coisa boa também. Eu gosto das empresas elétricas do Brasil. Poxa, a gente não pode deixar de fora. Cara, tem algumas empresas elétricas no Brasil que, quando a gente compara, por exemplo, a margem de lucratividade, o nível de endividamento, o crescimento dos dividendos, melhores que empresas de energia elétrica do mundo afora.
Então, vamos separar, né? Tem coisa muito boa no Brasil que dá para a gente botar para dentro da nossa carteira. Agora, aquilo que a gente não tem aquele nível bom, e eu trago exemplos aqui. O setor de tecnologia no Brasil, com todo respeito, está muito atrás do setor norte-americano. A gente está falando de Microsoft, Amazon, PayPal, Alphabet. São empresas que, caramba, a Meta, antigo Facebook. O Brasil não tem, infelizmente, empresas desse porte dentro da sua bolsa. Então, a gente pega sempre o melhor dos dois mundos. Cara, se tem uma VEG, se tem uma Engie, se tem, não sei o que você gosta, que Transmissora Paulista, Taesa, Itaúsa, aproveita. E aproveita o outro lado bom também dos Estados Unidos. Uma Nike. A gente não tem uma Nike na Bolsa Brasileira. Poxa, a presença que a Nike tem no mundo todo. Né? Uma Coca-Cola, uma P&G, uma Johnson Johnson. Então a gente consegue juntar o melhor dos dois mundos. E você, como investidor, só tem a ganhar com tudo isso. E o último ponto, né, em relação a você ser um eterno otimista, acho que todos nós somos. Porque o brasileiro, se ele não for pelo menos uma pitadinha ali de otimismo, o cara fica doente. Pô. O cara não consegue nem dormir. Porque se ele acorda, liga o jornal, cara, você tem que ser otimista, senão você vai ficar maluco desse jeito. Eu também sou. Mas eu acho que assim, o otimismo, ele é muito bom para nós, né? Não só no mercado, para a vida de forma geral, mas é aquela questão da gente também entender aqueles pontos que são um pouco mais sensíveis, para a gente não ser pego de surpresa. Eu sempre gosto de falar que eu boto as coisas no ponto zero, mas sempre com um viés positivo. Então, assim, tem o lado bom, o lado ruim, como tudo na vida, mas sempre vou enxergar pensando no melhor, pensando em tornar as coisas melhores, até para a vida ficar mais leve, mas eu sempre gosto de ver, cara, temos esses pontos sensíveis aqui e a gente não pode deixar de lado. Inclusive, esse livro do Nassim Taleb é muito bom, eu gosto bastante do Nassim Taleb. Sim. O Nassim Taleb ele é ótimo para falar em live. Para ler é difícil, é um livro difícil de ler, mas tudo bem. Você falou um pouco de otimismo, né? Eu acho que não tem como você investir se você não for otimista, né, cara? É muito ruim você acreditar que o amanhã vai ser pior do que o hoje, né? E eu não conheço nenhum pessimista que ganha dinheiro. Eu só conheço otimista que ganha dinheiro. Como eu quero ganhar dinheiro, eu me policio para estar sempre do lado otimista, né? Rob, vamos lá. Vamos agora entrar num bate-bola, umas respostas mais rápidas e até mais pessoais, né? Você falou aqui ao longo da live de vários ativos que você gosta, né? Não só aqui no Brasil, mas lá fora. Então, de bate-pronto, as 3 ações brasileiras que você mais gosta. Pode ser de qualquer tamanho, small cap, qualquer. Tá. Eu gosto muito da Vamos. Que você mais gosta? Tá? Eu gosto muito da Vamos. A Vamos é uma empresa que está fora do radar dos grandes investidores do mercado. É uma empresa até de certa forma recente na bolsa, mas tem muito tempo de história, são 2 décadas de história. Para quem é um pouco mais antigo, vai lembrar a JCL com um monte de caminhão passando pelo Brasil. Tá? A JCL pegou o braço dela de caminhões e transformou na Vamos. A Vamos é locação de caminhões. A locação de caminhões. Ela não faz serviço. É como se fosse a Localiza. Você não vai ter um motorista para transportar você na Localiza. Você vai lá, pega o carro e dirige. É a mesma coisa a Vamos. Ela faz esse tipo de coisa. Só que ela começou a expandir mais, foi comprando cada vez mais caminhões, cada vez mais. E agora ela comprou, já entrou de cara no negócio de empilhadeiras. Sabe os galpões logísticos não tem as empilhadeiras? Ela já pegou as empilhadeiras também. E ela está crescendo a taxas, o lucro muito bom. Então, assim, você fala a escadinha que os investidores adoram, né? Crescimento de receita, tudo vai subir, lucro crescendo também, fluxo de caixa, que é o dia a dia, o coração do negócio, crescendo também. Então, a primeira empresa que eu vejo com bons olhos está fora do radar da maioria dos investidores, principalmente os grandões, institucionais, aqueles caras mais, quando fazem movimentação mais pesada, eles acabam deixando de lado essas empresas menorzinhas. A Vamos é uma que eu gosto bastante. Tá? Segunda empresa que eu curto muito, a PetroRio. A gente falou bastante de petróleo. A PetroRio, o que ela faz? Ela acertou um business ali na lata, né? A Petrobras, ela tinha um monte de campos de exploração pelo Brasil e ela fazia o trabalho mais arriscado, que era o quê? Estudo, perfuração, galera, é um risco altíssimo. Você estudar e chegar lá não ter petróleo, ou ter pouco, menos do que você planejava. Você vai perfurar, pode dar acidente, pode dar problema, é um gasto enorme. Então, a Petrobras, lá atrás, ela já identificou os campos,
já tinha instalado todo o negócio lá, só que aconteceu? Veio a Lava Jato. E aí, quando veio a Lava Jato, a Petrobras tomou um monte de sanção e punição e tal, e teve que começar a vender os ativos. E aí que entra a PetroRio. A PetroRio começou a comprar ativos maduros, ativos que já tinham produção, e você não tinha que arriscar fazer estudo, nem instalando lá as coisas, porque já estava tudo, era só explorar. Então, a PetroRio já pegou um negócio em andamento, e quando ela começou isso, ela pagava $40 por barril para extrair. Hoje ela paga 10. Ela melhorou muito a sua eficiência, ela foi melhorando a cada trimestre a sua eficiência. E hoje o petróleo está aí, né, $120. Então vocês param para pensar, custo para extrair $10, petróleo no mercado internacional 120, mesmo que o petróleo caia depois para 110, para $100, que seja para $70, ela tem uma margem de gordura entre o que ela gasta e o que ela vende muito bom. E a cerejinha do bolo, ela tem isso daqui de dívida, só que isso daqui de caixa, muito mais dinheiro em caixa que dívida. Se vier um problema pela frente, ela está super tranquila. Então eu falei aqui da Vamos, eu falei aqui da PetroRio, e a terceira, eu sei que tem muita gente que está um pouco chateado com a Itaúsa, que ela está pagando menos dividendos, mas eu acho que é um movimento muito inteligente. Principalmente para quem gosta da Berkshire, para quem gosta do Warren Buffett, né? A Itaúsa, e eles até falaram isso em 2019, o Setúbal, o CEO da Itaúsa, falou: o nosso objetivo é, a cada ano, ali, 1 ou 2 aquisições. Então, eles querem se tornar a Berkshire Hathaway do Brasil. E eu acho que isso é muito correto. Você não pode só depender de Banco Itaú e XP, que é o caso da Itaúsa hoje. Então, agora, o portfólio deles, Itaú, XP, Alpargatas, aí tem a questão de materiais cerâmicos, tal, louças e metais sanitários, a Egea, saneamento básico, transporte de gás natural com a NTS. Cara, está expandindo cada vez mais, e eu acho que está corretíssimo. Só que não tem como você querer abraçar o mundo. Ou você compra essas empresas, ou você paga dividendos. Não dá para você comprar essas empresas que custam bilhões e pagar grandes dividendos. Só que se você pensa no longo prazo, imagine, não mês que vem, mas imagine isso daqui a um tempo. Tanta empresa boa dentro do guarda-chuva da Itaúsa. Vai chegar uma hora que ela não vai mais comprar novas empresas, e o que ela vai fazer com esse dinheiro todo em caixa? Muito provavelmente em dividendos para os investidores. E aí vai vir aquele dividendo gordinho. O cara de longo prazo, ele vai se manter com a empresa crescendo seu patrimônio, botando negócios competitivos para dentro, e lá no futuro voltando a pagar dividendos como ela sempre pagou. Então, essas 3 empresas, eu peguei setores distintos, negócios completamente distintos, tamanhos completamente distintos, justamente para o investidor ter 3 opções bem legais aí para a carteira dele. Perfeito, perfeito, Rob. Gosto muito das empresas que você falou. Tem algumas divergências aí nas suas considerações, mas é lógico, né, o que seria se todo mundo gostasse das mesmas empresas, né? E para a gente não se alongar aqui, eu também queria agora te perguntar sobre, você falou as 3 nacionais, as 3 internacionais, e aí, como o leque é gigantesco, né, fique à vontade de você falar talvez um ativo. Por exemplo, eu gosto muito do ETF e tal, eu gosto muito, enfim. Então, 3 ativos internacionais aí que você gosta bastante. O primeiro deles é a Monster, o energético Monster. Ele é a empresa que mais se valorizou no século XXI em qualquer bolsa do mundo. Monster Energy. É mais Tesla, mais Cap, mas dá um pau em todas elas. Tá? Por quê? Porque a Monster é uma empresa pequenininha, ninguém conhecia, uma empresa, entre aspas, fundo de quintal, e acertou num produto que todo mundo começou a consumir. Hoje, nos Estados Unidos, a Monster, nos Estados Unidos, não me entendam mal, ela tem mais consumidores que a Red Bull. Então, o mercado mais importante do mundo é o americano. É onde as pessoas mais consomem energético. E a Monster já passou a Red Bull. Mas assim, de lavada. Então, é uma empresa que vem crescendo. Ela cresce, a taxa de lucro é muito maior que as empresas de tech. E ela vende o quê? Ela põe numa garrafa. Uma garrafa não, né? Uma latinha. Água, açúcar, cafeína e taurina e bota logo da Monster. Esse é o produto da Monster, pessoal. Não tem segredo. Não tem segredo.
é a força do branding deles. Você vai assistir o UFC, tá a garra do Monster no meio do octógono. Você vai assistir MotoGP, tá o Monster. Se eu for assistir Fórmula 1, o Lewis Hamilton tomando o negócio da Monster para fazer propaganda. Então o mundo inteiro tem a propaganda da Monster. Isso está dando muito resultado. Ela está crescendo muito. É uma das minhas preferidas. A Monster Energy da Bolsa Americana. Tá? Ela é negociada na Nasdaq. Segunda empresa que eu gosto bastante, a Nike. Por quê? Porque o que ela faz é muito semelhante ao que a Monster faz na questão de branding. Quais são os grandes atletas do mundo? Você pega lá Cristiano Ronaldo, você pega os caras da NBA, os caras do futebol americano, não importa o esporte que você goste. Os principais, Nike. E isso traz um poder de marketing muito grande, porque você para pensar, chuteira é tudo produzido no mesmo lugar. A chuteira que custa R$50 e que custa 500 é tudo produzido no mesmo lugar no Sudeste Asiático. Só que uma tem o símbolo da Nike e a outra tem um símbolo qualquer. Então, esse é o poder do marketing que a Nike faz, que já está na nossa cabeça. Quem gosta de esporte, bate o olho na vírgula e já sabe que ali representa status, representa nem necessariamente qualidade. Eu sempre compro o chinelo que eu estou usando aqui da Nike. A Havaianas durou mais que esse chinelo aqui, mas tem a vírgulazinha que todo mundo gosta. Então, a Nike ela é vendida no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, América do Sul, China está crescendo sem parar. A China está vendo um grande parceiro da Nike. Tá? E ela é um produto que, com todo respeito, eu gosto da Adidas, mas assim, você para ver as vendas, tamanho de mercado, os atletas patrocinados, a Adidas está aqui e a Nike está aqui. A Nike é bem maior que a Adidas, tem muito mais vantagens competitivas que a Adidas. E aí vem em terceiro lugar a Puma, a Under Armour, que é a própria empresa americana concorrente, mas está para trás a Nike em segundo. E aí a terceira, será que o pessoal gosta mais de empresas tradicionais ou empresas de tech, né? Eu não sei o que o pessoal curte mais. Eu gosto muito de uma empresa de tech que está, inclusive, em baixa agora, as cotações, mas que você para ver o gráfico dos últimos 10 anos, as receitas fazem isso daqui, o lucro faz isso daqui, um monte de dinheiro em caixa e um negócio que as pessoas não valorizam muito, que é o PayPal. O PayPal é uma empresa redondinha, mas, como tudo na bolsa de tech nos últimos meses, caiu sem parar. Só que não mudou os fundamentos. O PayPal, você pega os gráficos anualizados de lucro, é crescendo. 2021 foi maravilhoso de lucro. Fluxo de caixa do PayPal também. Ele tem isso daqui de passivos e compara com a quantidade de ativos, então a estrutura de capital é super boa. Só que o mercado bateu em tudo que era tech agora nos últimos tempos. Bateu no Mercado Livre. Poxa, o Mercado Livre crescendo sem parar. Bate no Mercado Livre. O PayPal não foi o melhor ano do PayPal. Eu confesso, não foi o melhor ano do PayPal. Mas não, longe de ser ruim. Bate no PayPal também, até que vamos jogar as cotações para baixo. Então, eu dei só 3 exemplos aqui, pessoal, mas assim, tem muito mais opções. Mas como eu não quero encher a paciência de vocês, aqui, que eu falo sem parar, eu vou ficar só nessas 3. Porque se deixasse, eu ficava aqui até 9h30, 10 horas, vocês não iam aguentar mais ver minha cara aqui, só falando de ações, pelo amor de Deus. Sabe, Robin, que, bom, já como eu disse no começo da live, né, passou muita gente aqui, né? E a gente não tinha conversado ainda pessoalmente, a gente tinha conversado por WhatsApp, por mensagem e tal, mas, cara, dá para ver a tua energia quando você fala de ações, quando você fala de mercado financeiro. Então, cara, é muito contagiante isso, ver o amor seu, não só em realmente sobre investimentos, mas ensinar isso pra galera, né, cara? Eu acho que é isso que faz a diferença, é por isso que você tá entre os 10 maiores lá. Rob, vamos lá, para a gente se encaminhar para o final, porque senão, como você diz, a gente vai ficar aqui até 10, 11 horas da noite e o pessoal vai cansar da gente. Toda vez que eu converso com uma pessoa pela primeira vez, né, a gente está gravando, fazendo uma entrevista e tal, tem 2 perguntas que eu sempre faço no final. Porque essas perguntas, elas são, vamos dizer assim, reveladoras, né? São perguntas que mostram muito sobre a pessoa. Então, eu gostaria de fazer para você essas perguntas. A primeira dela é, Rob hoje mas com certeza quando você tinha 18 anos, o Rob era muito, mas muito diferente do que é hoje. Se você pudesse falar com o Rob de 18 anos hoje, que conselho você daria? Olha, eu falaria que tudo que você acha que é importante agora, não é. E eu vou trazer exemplos aqui. Quando eu tinha 18 anos, e isso eu não escondo de ninguém, quando eu tinha 18 anos, a coisa mais importante para mim era o quê? Era ir em festa, pegar a mulherada, e era isso daí. Era o meu pensamento aquilo lá.
Só que a gente vai vendo que a vida, cara, tem coisas muito mais importantes do que... Não estou falando que isso não é legal, claro que é bom. Mas tem coisas muito maiores, né? Muito maiores e até que nos complementam mais do que você passar, por exemplo, a noite inteira loucaço numa balada. Então, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma visão bem restrita sobre a vida, sobre objetivos, sobre várias coisas, cara, sobre relacionamento, sobre um monte de coisa, a importância da família, a importância de você selecionar bem os seus amigos, o seu círculo social, ter objetivos bem definidos, aonde você está hoje, aonde você quer chegar. Então, com 18 anos, não vou falar para vocês que eu era um cara super bem estruturado de pensamento. Não era. Era um moleque mesmo, uma cabeça desse tamanho aqui. E aí, o que eu falaria para o Rob de 18 anos? Primeira coisa, você tem que prestar atenção em quem você deixa entrar no seu círculo social. Porque você, aquela frase clichê que todo mundo fala, pô, você é a média das 5 pessoas, é real. Eu daria risada lá atrás. Mas é verdade, pessoal. E quando eu falo das 5 pessoas, não é apenas aquelas pessoas que convivem com você, por exemplo, no escritório ou dentro da sua casa. Hoje em dia, com a internet, garanto para vocês, a pessoa que você assiste, você passa muito mais tempo do que com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua tia, às vezes até com a sua namorada. A gente passa o dia inteiro grudado na tela do celular. Então, quando eu falo das 5 pessoas do seu círculo social, não necessariamente é a pessoa que está ali do seu lado no local de trabalho, é aquelas que mais te influenciam. Então, você já parou para pensar o tipo de conteúdo que você acompanha? As pessoas que você segue, elas representam valores e princípios que você acha legal? Elas passam para você uma filosofia, uma ideia, que é algo que você acha interessante, que vai te agregar valor ou não? Isso é algo que você tem que pensar. E eu não tinha filtro nenhum com 18 anos. E isso me prejudicou. Então eu falo isso com experiência própria. Hoje, mais experiente, vou fazer 31 daqui a alguns dias. Tá? Eu vou fazer dia 22 de março, 31 anos. Então, nesses 13 anos que se passaram aí, mais até, um pouquinho mais, poxa, eu aprendi muita coisa. E essa é uma das principais lições. Aquilo que a gente consome, cara, aquelas pessoas que a gente deixa influenciar nós, define para onde a gente vai caminhar. Define para onde a gente vai. Para o bem ou para o mal. Então, cabe a nossa responsabilidade como adultos é selecionar quem a gente deixa se aproximar. Se você começa a consumir pessoas que te jogam para baixo, que não te estimulam, que, sabe, só trazem mensagens negativas, não para você se tornar uma pessoa melhor, não para você construir mais patrimônio, são só aquela nuvem negra o tempo inteiro. O que você acredita que vai acontecer com você? Vai ser fruto disso que você consome. Agora, se você, por exemplo, segue o Rafa aí, você sempre está querendo aprender, estudar, se desenvolver, porque antes, eu não era tão ligado assim a estudo. Mas, cara, é impossível você começar a gostar de investimento e não ser um leitor ávido. Você vai estudando cada vez mais. E isso daí é algo muito benéfico para você. Eu digo, é um vício positivo. Imagine você adquirir o vício da leitura. Poxa, maravilhoso para você. Então, pessoal, se for para passar uma mensagem final, é isso. Presta muito atenção o que você deixa entrar na sua cabeça. As pessoas que você segue, o seu círculo social, não só no mundo físico, mas no mundo online, que hoje ele influencia muito mais do que o físico. E veja se é congruente com o que você quer para a sua vida. Tá? Se você não está satisfeito com onde você está hoje, preste atenção nas pessoas que você segue, que você acompanha. Você vai encontrar muitas respostas ali. Não, cara, parabéns, cara. É porque, assim, como as pessoas podem ver, eu já tenho meus cabelos brancos, eu sou um pouco mais velho que você, né? E eu acredito muito no que você acabou de dizer, né? Que o homem é aquilo que ele acredita que é. E as nossas convicções são, sim, afetadas pelos nossos sentidos, né? O que a gente vê, o que a gente ouve, com quem a gente convive. E é perfeita a sua colocação, perfeita. Tenho certeza que o Rob, de 18 anos, ficaria muito feliz em te ouvir, embora não colocasse em prática como todo homem de 18 anos que só pensa em balada e mulher. Né? Mas faz parte do amadurecimento. Né? E a outra pergunta que eu sempre faço, Rob, é a seguinte, também passa um pouco sobre isso, né? Como você falou, toda pessoa que começa a investir
se torna um ávido leitor, né? Um consumidor de livros, né? Eu estou vendo livros atrás de você, tem livros atrás de mim, então a coisa mais comum de se ver quando você fala com o investidor são livros. Então, cita para mim, pode ser um, dois, quantos livros você achar que vale a pena ser dito, que mais impactaram a sua vida. Sabe, aquele livro que é o seu de cabeceira, ou é o livro que você sempre indica para aquele seu amigo, para os seus alunos, o Tá. livro que marcou a sua vida. Foram vários. E são momentos Sim. de amadurecimento. Por exemplo, se eu trazer um livro avançado para quem está começando, não vai entender nada e não vai ter impacto. Então, são degraus, né? Degrauzinhos que a gente vai caminhando. Um livro que impactou muito no começo, eu sempre falo, eu sempre sou sincero e falo, galera, Pai Rico, Pai Pobre lá atrás impactou muito positivamente. Que aquilo me virou uma chave, eu falei, cara, que legal. Hoje, se eu ler o Pai Rico, Pai Pobre, não tem impacto nenhum, porque, né? Mas lá atrás foi um negócio que me ajudou muito. Então, o Pai Rico, Pai Pobre, para quem está começando, ele muda a sua forma de pensar. Aí, um pouquinho mais avançado, eu comecei a ler especificamente ali os livros de investimento, né? O livro do Benjamin Graham, bom, todo mundo comprou ele, mas se leu eu já não sei, né? Porque o livro dele é muito grosso e tal, a galera dorme no meio, e eu me incluo ali. Você fala, meu Deus, não vai acabar nunca esse negócio, mas é um livro que tem boas lições. Cara, Jeremy Siegel, Investindo em Ações por Longo Prazo, foi um livro que mudou muito a minha vida como investidor. Tem em português, antes era só em inglês, hoje já tem em português, versão atualizada e tal. Investindo em Ações para o Longo Prazo. Outro livro que eu gostei muito, confesso que ele não é uma leitura tão simples igual Pai Rico, Pai Pobre, às vezes fica sonolento, mas são conteúdos maravilhosos. Ele tem Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, que é a parte psicológica, que muita gente subestima. É muito importante a gente entender os nossos pontos falhos, porque a bolsa não é só número, galera, não é só planilha. A bolsa é metade matemática e metade arte. E na parte da arte entra muitos fatores psicológicos. Esse livro é muito bom. Então, lá, para quem está começando, Pai Rico, Pai Pobre, com certeza é muito legal. O Homem Mais Rico da Babilônia, para quem está começando, também é muito legal, né? O Milionário Mora ao Lado, também é muito bom para quem está começando. Se você já passou dessa fase, Investir em Ações para longo prazo, Jeremy Siegel, Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, Investidor de Bom Senso, do John Bogle, muito legal esse livro. Inclusive, o Warren Buffett falou que o John Bogle merecia aí, né? Um prêmio Nobel, infelizmente já faleceu, mas pô, o cara deixou um legado muito interessante. As ETFs só existem por causa dele. Então, esse livro eu acho muito interessante. Já foram alguns aí, né? Tá bom já para a galera. Já falando. Não, com certeza. Bom, Rob, cara, eu só tenho a te agradecer a sua disponibilidade, a sua carisma aqui, né, domingão à noite, com a gente, falando sobre investimento, contando um pouco da sua história, passando um pouco da sua experiência, né? Li aqui nos comentários, pessoal surpreso que você só tem 31 anos. Falei, pô, tá dando aí show de marmanjos de 40, 50, 60 anos. E é verdade, Rob. Então, cara, parabéns. Tá? Por você estar transmitindo todo esse seu conhecimento no YouTube, aqui no Instagram. Então, pessoal que ainda não segue o Rob, siga, que eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele, como eu continuo aprendendo aqui todo dia. Quero muito obrigado pela tua participação, de Rob. estar compartilhando aqui o espaço com você. Obrigado pelo convite, Rafa. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Fiquei bem animado para a gente trocar essa ideia aqui. Estou aberto para a gente trocar mais ideias assim ao vivo junto com a galera. Espero que todos tenham gostado. E para os Robin Holders que vieram através do meu Instagram aqui, eu peço que vocês sigam o Rafa, ele tem a mesma filosofia que eu, investimento de longo prazo, é muito semelhante, então com certeza vocês vão gostar, sigam ele aí para dar uma força, porque ele merece, já é um dos top 10 aí, parabéns pelo trabalho, vai crescer muito mais, porque ele tem muita qualidade, é um cara sério, um cara honesto, então vocês podem seguir ele também, tá bom? Não, Rob, eu agradeço suas palavras, tá? Muito obrigado e vamos repetir. Tenho certeza que o pessoal gostou bastante. No futuro a gente vai fazer outras. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.